Quantas histórias estão escondidas nas esquinas e nas memórias dessa cidade. Cada esquina guarda segredos. Cada sorriso revela um passado. Mas quantas dessas narrativas ainda estão para serem contadas? Vamos juntos conhecer algumas pessoas que viveram momentos marcantes que carregam consigo a essência dessa cidade. Vamos ouvir histórias que tecem o rico mosaico da nossa cidade. Eu sou a Maria Aparecida Pascotto Bernardo. Eu sou filha do seu Orlando Pascotto, que foi um comerciante e produtor rural aqui da cidade, muito conhecido, e da dona Maria Antunes Pascotto. Os meus pais não eram naturais aqui de Rancharia, eles vieram para cá na época do auge da cultura do algodão e montaram um negócio muito conhecido aqui, que era o Restaurante Esperança, e fizeram família aqui. Eu sou a mais nova de 7 irmãos. Rancharia ela era uma cidade muito pulsante na parte cultural na época. Na minha juventude, a gente frequentava muito a sede do Rancharia Clube, praticando vários esportes, e a gente encontrava os amigos lá. E a gente tinha, aos finais de semana, a baiuca, né, que era a danceteria de lá, e tinha os eventos na baiuca também, alguns concursos, tipo o óculos mais descolado, o penteado mais legal. Então, pra gente jovem na época, era muito, muito divertido. Outra coisa que era muito bacana eram os bailes, né, que ainda tinham bailes, né, com bandas, orquestras, e os carnavais. Os carnavais do Rancharia Clube eram maravilhosos, a gente se divertia bastante. Eu fui Miss Turismo aqui em 1987. Eu era muito jovem, né? Eu tinha 17 anos e eu fui convidada, na época, pela Secretaria de Cultura, se eu não estou enganada, a Ivânia, e ela falou, vai ser muito bacana para a cidade, a gente pretende, né, é a primeira edição e a gente pretende depois disputar regionais, né, de repente Miss São Paulo, alguma coisa assim. As boutiques da época faziam esses desfiles muito amadores, ninguém era profissional, ninguém tinha curso de nada, e a gente simplesmente ia lá e se divertia por algum tempo e promovia a marca, as coleções, e se divertia muito, era muito gostoso. Uma coisa assim, era a primeira edição, né, a gente fez alguns ensaios no centro cívico da cidade, né, era montada uma passarela lá e a gente ensaiava, né, tinha uma pessoa que explicava como seria, quanto tempo ia durar, e era isso, foi uma coisa assim bem simples e bem amadora. O cenário foi o balneário, né, o cenário do concurso. Montaram uma passarela onde a gente chama de ilha, sim, onde ficam os acampamentos, né, as pessoas que acampam lá, o camping. Foi feita uma passarela ali, então quem olhava, a plateia via as modelos, né, a passarela e a água. E era uma manhã de sol, era um domingo, então assim, ficou bem bonito. A gente fez um desfile usando 2 maiôs. Era um maiô estampado, que a gente começou com ele, e depois era um maiô vermelho. Todo mundo com o mesmo maiô. A maquiagem a gente mesmo que fazia, o cabelo a gente mesmo que fazia. Eu tive uma amiga que me ajudou. Então, assim, eram situações bem desafiadoras, né? Porque não existia uma estrutura para isso, né? A gente que fazia tudo aparecia lá com a beleza meio que in natura, vamos dizer assim, né? E era um desafio e tanto, e acho que a gente representou bem. Foi muito emocionante, foi muito gostoso, porque a gente fica... Sempre que você tem uma expectativa em relação a alguma coisa, que você está esperando o resultado de alguma coisa, seja de um vestibular, de uma prova, né, de um concurso, seu coração dispara, você fica ansioso, né? Então eu lembro que foi muito emocionante, foi muito bacana. É uma coisa muito gostosa de carregar,
né, o título de Miss Rancharia. Eu fico muito honrada. Além dos desfiles das boutiques, a gente tinha desfiles de carnaval de rua. Eu participei de 2. Então era assim, as pessoas eu acho que gostavam, né? Inspirava outros jovens a seguir essa carreira, ou de modelo, que naquela época era muito cultuada, ou de Miss. Nós tivemos, né, posteriormente, uma Miss lindíssima aqui, Daniele, se eu não me engano, uma moça lindíssima que ganhou concursos importantes. Então, eu espero, eu acho que ela não me conheceu, ela deve ser muito jovem, mas fico feliz que a gente tenha mais Misses aí. Quando eu fui Miss, existia os jornais impressos da cidade e os anúncios com alto-falante. Isso era uma mídia na época, né? O falecido e saudoso Sr. Badi foi o precursor. Aquela voz dele super bacana, e ele saía fazendo os anúncios. Você vê que na década de 70, o governo militar, muitos bons policiais, que são meus amigos até hoje, bons policiais, na época da barragem. Então a cidade eu sempre recepcionei muito bem, todos que vêm de fora deles se comportem bem. Então sempre existiu a corrupção, né? E uma pequena confusão em 72, um mau policial, tanto é que ele foi punido, eu nem indiciado fui. Aí deu uma confusão que até hoje a turma comenta. Eu falei, mas não é nisso, é que o policial queria explorar os barrageiros, cobrando pedágio, né? Não... E aí deu uma pequena confusão, veio a polícia de Prudente e não quiseram prender o rapaz sem razão. E o policial corrupto foi punido, e os bons policiais, inclusive o delegado, foi promovido. Mas sempre existia uma rivalidade na época do governo militar, foi muito, muito forte, muito pesado na época. Mas tudo se normalizou com o tempo. Você vê, meu pai veio fugindo da Lituânia, veio também, pai de amigos nossos veio da Rússia, veio da Itália, Ucrânia, aquela turma toda se concentrou aqui no governo Washington Luiz e Rodrigues Alves. Eles queriam, acho que, misturar a raça, então mandou os estrangeiros aqui, uma boa parte para a rancharia, fugindo do comunismo. Eu sou Teófilo Ferreira. Eu nasci aqui na Fazenda Lucante em 1954, né? E viemos para a rancharia em 1960 e tenho 70 anos já de idade. Então, rancharia, ela sempre foi bonita, né? Sempre gostei de ver a nossa cidade maravilhosa. Ela começava lá naquele posto, na rua Lírio do Prado. Dali para lá já não era mais, era chácara do Boareto, lá em cima, e a rodovia seguia direto, não tinha, aqui cruzava a João Ramalho, a Martinópolis, não existia ali. Ali era tudo eucalipto em volta e fazia a curva e seguia para frente, né? Nossa cidade, e ela começava ali. Onde é o Jardim Regina, não tinha nada, era mato, né? E aqui para cima começava já o Posto Real, que hoje já não é mais Posto Real, né? E vinha subindo o Posto Alexandre, Posto Texaco, e a cidade vinha prosseguindo para cá, né? E ficava... É diferente porque mudou as residências, hoje não é as mesmas residências da época, né? Rancharia, tinha muita casa de madeira, né? Casa de material era poucas, né? Mas era mais casas de madeira que existia, né? Os bairros tinha quarteirão quase que vazio, né? Onde hoje a gente vê tudo, já não tem mais vazio, tudo, ela está toda completa, né? As pessoas às vezes podem pensar que o lixão era lá onde era o antigo matadouro, né? Mas não era. Ele era lá no Paulo Paulose, ali próximo à rotatória, do lado de baixo da linha.
ali que era o lixão da cidade. Depois que mudou aqui para esse no antigo matadouro, que ali ele perdurou por muitos anos ali, né? A gente via caminhões Chevrolet, os Chevrolet gigantes, o Chevrolet Brasil, e descia pela Avenida Dom Pedro II, todo carregado de algodão, né? Me traz recordação porque meu tio também trabalhava nessas indústrias, todas funcionavam, todas. A Matarazzo, que é a primeira aqui, depois na sequência a McFadden, né? McFadden. Lá mais para frente, a Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. E lá na frente, a APSA, que na época ela era estamparia, que falava, né? Estamparia. E todas funcionavam, maravilhosas. Uma, Margarina, a Sambra, né? A Matarazzo com seus algodão, óleo, extração, né? E a McFadden também era mais algodoeira também. O centro sempre foi aí mesmo, né? Nesse local que a gente vê aí, né? Ela era uma cidade que ainda não tinha o mesmo tanto de habitantes que existe hoje, era bem menos a população, né? Mas ela só tinha asfalto na Dom Pedro II. O resto era tudo terra. O povão se concentrava muito na Praça da Igreja, após a missa. A Praça da Baixada também, aos fins de semana, era toda lotada, sabe? As moças, os rapazes, ia da praça de baixo para a praça de cima, ia de cima para baixo, fazia aquela passeata bonita aos fins de semana. Era muito bonito. As pessoas, eles esperavam na estação, os charreteiros, né? E as viagens, esperava as pessoas que vinham ou de Prudente ou de São Paulo. Então, era uma viagem diferente, porque na época tinha o trem. Ele era de duas classes, primeira classe, segunda classe. Os mais poderosos iam lá na segunda classe, na primeira classe, e os outros iam na segunda classe. As pessoas faziam esses trajetos, durava daqui a São Paulo cerca de 12 a 13 horas de viagem daqui a São Paulo. E eu já viajei também esse trem até São Paulo, era a noite toda na viagem, né? E tinha aquele mistinho pequenininho que passava com 4 vagões e vinha de Ourinhos a Prudente. Memória cultural a gente tem que preservar, né? A gente tem que conhecer nossas raízes. Eu não moro em Rancharia há muitos anos, mas eu tenho minhas raízes aqui e tenho muito orgulho delas. A gente fica admirado porque é a evolução dos tempos, né? A evolução dos tempos faz isso, né? E eu fico feliz porque eu vi tudo isso, sabe? Eu cheguei a ver, presenciar tudo esse crescimento da cidade, né? Eu falei, e eu me sinto feliz. Eu me orgulho disso, né? E peço às pessoas que estão nos assistindo agora que eles valorizem a nossa cidade, eles cuidam da nossa cidade, os responsáveis pela nossa cidade, eles cuidam bem, que futuramente ela vai ser ainda mais melhor, mais hospitaleira para com os povos que visitam, né? Isso fica muito importante. Eu tenho minhas filhas também que nasceram aqui, foi criada aqui, mas eu quero dizer às pessoas que procure sempre sentir-se bem abrigado aqui na cidade de Rancharia.